Começar a gravar agora. Muito bem, está gravando. Se algum aluno chegar agora, de agora em diante, eu vou acertando aqui a nossa aula, tá? Então, meninos, na nossa aula de ontem, eu falei que quando os países percebem que estão cada vez mais integrados, fazer acordos ou alianças acaba sendo uma forma de sobrevivência, né? De garantir seu desenvolvimento econômico, de garantir o seu crescimento econômico. E aí, os acordos entre esses países podem ser bem variados, né? Então, eu disse para vocês que esses acordos podem ser mais simples ou podem ser acordos mais complexos. Então, por isso, a gente tem vários tipos de blocos econômicos. Pois não, Denis? Ô, Bia, eu fui pegar a apostila nova ontem. A gente vai usar hoje? Não, a gente nem terminou a apostila 1 ainda, tá? Quando for começar, eu aviso vocês, tá? A gente ainda tem mais um capítulo pela frente antes de encerrar a apostila, o capítulo 5. Acho que em uma semana eu consigo terminar ele com vocês, mas uns 2, 3 encontros eu consigo terminar, tá bom? Preocupa não. E aí, esse próximo capítulo, inclusive, Denis, ele é muito facinho, muito simples. Tá? Então, não precisa preocupar muito com isso, não. Mas quando a gente for começar a apostila 2, eu aviso, porque pode ter gente que não buscou. Eu, por exemplo, ainda não busquei a minha apostila número 2 lá, tá? Embora tenha acesso a ela pela internet. Né? Todos vocês têm, tá bom? Então, continuando. Então, eu mostrei para vocês os tipos de blocos econômicos. E aí, a gente vai ver alguns deles, né? O que eu comentei com vocês que a gente vai falar hoje é de um bloco econômico chamado de União Europeia, tá? Esse bloco econômico, turma, ele não começou com as características que tem hoje. Eu comentei ontem com vocês que esse é o bloco econômico que tem o maior nível de integração, né, que é a União Econômica e Monetária. Só que a União Europeia, ele não começou desse jeito, nem sequer tinha esse nome. Então, hoje, a gente vai acabar falando como que começou a União Europeia, como que se desenvolveu, como que ela está nos dias de hoje, ok? Então, deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês, para a gente começar a nossa aula. Estou conseguindo ver agora essa tela aqui ou ainda não? Não. Não, ainda não? É, Agora foi. sim. Agora foi? Oi. Deixa eu ver, tem gente precisando entrar. Pessoal, aí eu vou compartilhar com vocês essa tela. E essa tela, ela vai trazer para nós como que esse bloco econômico, que tem o maior tipo de integração, acabou se formando, tá? Então, qual o bloco econômico que a gente vai estudar hoje? União Europeia. Nas próximas aulas, eu só vou falar de outros. Só que a formação da União Europeia, ela é muito complexa, né? Então, por isso que eu vou dedicar uma aula inteira falando da formação da União Europeia. E na próxima aula, eu faço a correção dos exercícios que eu vou passar hoje, e falo de outros blocos econômicos, inclusive um que o Brasil participa, tá? Então, vamos pensar o seguinte, União Europeia, eu estou falando de qual continente? Óbvio, Europa, certo? Só que é o seguinte, disse para vocês antes que esse bloco econômico começou com outras características, não com essa de união econômica e monetária. Então, vamos entender qual que foi o contexto em que começaram a se formar blocos econômicos dentro da Europa. Bom, a Segunda Guerra Mundial, ela começou em 1939 e terminou em 45. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o que a gente percebeu a Europa? A Europa, ela tinha sido o palco do conflito. O que isso quer dizer? Foi lá dentro da Europa que a Segunda Guerra Mundial aconteceu. É lógico que atingiu outros pontos da Ásia também, mas foi dentro da Europa aonde quase todo o conflito se desenvolveu, né? Então, essa Segunda Guerra, ela acabou provocando uma devastação nos países europeus. Devastação em que sentido? As cidades ficaram destruídas, as indústrias ficaram destruídas,
Grande parte da população que era utilizada como mão de obra morreu porque virou soldado na guerra, né? A população estava com salários atrasados, o governo estava quebrado, estava falido porque gastou demais com essa guerra. Então, os diversos países que estavam dentro da Europa, estão na Europa, foram devastados pela Segunda Guerra Mundial. E aí, os Estados Unidos, bem após a Segunda Guerra Mundial, lançou um plano de empréstimos para a Europa, chamado de Plano Marshall. Tá? Então, esse empréstimo dos Estados Unidos para a Europa era para que a Europa conseguisse se reconstruir, voltar a crescer, voltar ao seu desenvolvimento econômico. Tudo bem? Só que esse plano Marshall, esses empréstimos que os Estados Unidos fizeram aos vários países europeus, não foram capazes de reerguer a economia, de fazê-los se desenvolver novamente, de maneira mais rápida. E aí, qual que foi a saída que os países europeus encontraram para reerguer a economia? Pessoal, todo mundo desabilita aí o microfone, que está dando ruído aqui. Eu não sei quem que é que está com o microfone habilitado. Por favor. Obrigada. Então, os países começaram a se questionar como que eles poderiam se reerguer economicamente sem ser através do Plano Marshall, que poderia ser um plano que teria resultados a longo prazo. E aí, alguns países, eles resolveram formar um bloco econômico, ok? Que países são esses? Bélgica, esse aqui, Holanda, certo? E Luxemburgo. Esses países se uniram. Deixa eu ver que alguém está me perguntando alguma coisa. Ah, Otávio. Oi, Otávio. Então, esses países se uniram para reduzir as taxas alfandegárias sobre alguns produtos que eles produziam, principalmente carvão e aço. Então, o primeiro bloco econômico formado após a Segunda Guerra Mundial foi chamado de Benelux, que vai ser a junção da sigla das primeiras letras do nome dos países, né? Então, B da Bélgica, NE de Netherlands, que na verdade é a Holanda, Países Baixos, né? E Luxemburgo, Lux, tá? Então, em 1948, foi formado o Benelux com o intuito de reduzir os impostos sobre o carvão e sobre o aço. Tudo bem? O que aconteceu logo de imediato? Lembra que eu expliquei para vocês que quando um bloco econômico é formado, ele vai ser formado para beneficiar os países membros? Então, quando o Benelux foi formado, o que aconteceu economicamente com Bélgica, Holanda e Luxemburgo? A sua economia cresceu. A economia dos três se desenvolveram bastante se comparado ao que eles estavam vivendo até então. E aí, outros países começaram a pedir para participar desse grupo. E aí, no ano de 1952, foi feita uma reunião e foi criado um outro bloco. O que era esse bloco? Esse bloco tinha os países que pertenciam ao Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, e alguns foram acrescentados. Quais foram acrescentados? França, Alemanha e Itália. Só que agora, esse bloco econômico recebe outro nome, recebe o nome de SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, certo? Então, em 1948, forma o Benelux. Em 1952, forma a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, com o Benelux mais 3 países, certo? São esses países aqui, ok? Qual que era o objetivo dessa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço? Eles tinham o objetivo principal de reduzir os custos na produção do aço. Então, por exemplo, se a França, no caso a Alemanha, pessoal, hoje, desde aquele período, ela vai se destacar até os dias de hoje como o principal produtor de grandes fornalhas para a fundição do aço, né? Como que tudo isso começou? Quando ela começou a participar da SECA, né? Ao qual ela produzia essas fornalhas que alcançavam temperaturas altíssimas e que acabavam, de certa forma, servindo de subsídio para outros países fundir o seu aço, né? Então, a SECA, que é essa junção agora de 6 países, acaba tendo como principal objetivo reduzir o custo da produção do aço.
E para isso, os impostos sobre mercadorias, transportes de produtos acabam sendo bastante reduzidos. Ok? O que aconteceu quando foi formada a SECA com esses países? Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Alemanha e Itália. Óbvio, se eles formaram um bloco econômico, todos os acordos foram bem estabelecidos, todos aceitaram, obviamente que esse acordo trouxe para esses países um bom desenvolvimento econômico. Então, eles tiveram prosperidade. Então, a SECA, ela acabou trazendo prosperidade para todos esses países, né? Então, eles foram atraídos pelo crescimento do Benelux e, claro, quando for formada a SECA, houve uma prosperidade entre eles, ok? E aí, claro, a prosperidade entre os membros da SECA acabaram chamando a atenção de ainda outros países. Então, em 52 foi formada a Comunidade do Carvão e do Aço. Em 57, outros países acabaram tendo como objetivo adentrar um bloco econômico. E aí, dentro da Europa, a gente já tinha a SECA, que estava aí com bastante desenvolvimento, estava com bastante crescimento. Taxa alfandegária, quem está me perguntando, são impostos, tá? Então, quando eu vou comprar algum produto de outro país, eu pago imposto, tá? E aí, se um país pertence a um bloco econômico que tem as características de redução das taxas alfandegárias, significa que quando eu vou comprar um produto de um outro país, estou importando mercadoria, significa que eu estou pagando menos impostos, tá? Então, quando eu falo redução, eu estou pagando uma menor taxa de imposto. Quando eu falo eliminação, eu não pago esse imposto por comprar de outro país, tá? Então, lá em 1952 foi formada a SECA e esses países tiveram um crescimento econômico, né? E aí, vendo esse crescimento econômico que esses países passaram a ter, em 1957, outros países começaram a ter o desejo de participar de um bloco econômico. Dentro da Europa já tínhamos um em atividade, né? Então, no ano de 1957, na cidade de Roma, houve uma reunião entre os países que participavam da SECA, mais aqueles que estavam interessados em participar desse bloco econômico. E aí ficou acordado, né, ficou acertado nessa reunião lá em Roma, um acordo que foi chamado de Tratado de Roma. Nesse Tratado de Roma foi criado um novo bloco econômico, ou seja, não existe mais a SECA, passa a existir o Mercado Comum Europeu, ok? Esse mercado comum europeu nada mais era do que os países que pertenciam à SECA, mais alguns outros que foram admitidos, que foram somados. Quem eram esses países que foram somados? O Reino Unido, a Dinamarca, Irlanda, Grécia, Portugal e Espanha. Então, o mercado comum passou a ser formado pela SECA mais 6 novos membros, ok? E aí, o que esse mercado comum passou a ter? Passou a ter 12 membros, 12 países que participavam desse bloco econômico. Então, em 57, quando começou a existir esse mercado comum europeu, esse bloco econômico também era chamado de República dos Doze. Por quê? Nós temos agora 12 países membros desse bloco econômico. E aí, o símbolo desse bloco econômico era uma bandeira azul com 12 estrelas, mostrando que cada estrela seria um dos membros desse bloco econômico. Tá? Como o próprio nome já fala, esse bloco econômico, o mercado comum europeu, ele tinha características de qual tipo de bloco econômico? Mercado comum. Se vocês se lembram da aula de ontem, o mercado comum é aquele bloco econômico que vai ter o quê? Vai ter várias características, como possibilidade de redução ou eliminação das taxas alfandegárias. Eu vou ter a possibilidade da livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais, né? E eu vou observar que esse mercado comum, quando aumenta o nível de integração se comparado com a SECA, esses países crescem de maneira muito rápida, né? Tanto que quando a gente fala de Reino Unido, principalmente Inglaterra, sempre os olhos brilham, né? Sinônimo de riqueza, de desenvolvimento.
né? E os demais também, Itália, França, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, são sempre países que, até os dias de hoje, conseguem segurar muito firme a posição de países muito ricos, países muito poderosos. E aí, fruto do quê? Dessa grande integração que começou no ano de 1948 com o Benelux, certo? E aí, claro, esse bloco econômico foi formado em 1957, um bloco econômico que tinha acordos muito bons, alianças muito proveitosas para todos os países. O que houve economicamente com eles? Um crescimento, um desenvolvimento econômico, certo? E aí, esses países começaram a crescer, começaram a se desenvolver, estava tendo uma posição de destaque no cenário internacional, e a gente vê o quê? Cada vez mais países querendo participar desses blocos econômicos, no caso do mercado comum europeu, certo? E o que a gente observa? Que a negociação de adesão de novos países estava acontecendo, mas estava acontecendo em meio a um contexto histórico bastante forte dentro da Europa. No ano de 1990, a Europa estava vivendo uma situação de bastante divisão. Metade da Europa era capitalista e metade da Europa era socialista, num período que a gente conheceu como Guerra Fria, né? Em 91, quando a União Soviética acaba, em que aqueles países europeus que eram socialistas começam a adotar de novo o capitalismo como sistema econômico, esses países eles estavam frágeis economicamente, né? Alguns estavam vivendo conflitos internos, guerras civis e assim por diante. Só que eles começaram a perceber que aqueles blocos econômicos que foram se estruturando desde 1948 possibilitava um crescimento, uma chance de crescimento. E aí esses países que pertenciam à Europa ocidental, oriental, começaram a pedir para participar desses blocos econômicos que a Europa ocidental tinha, né? Então, em 1992, na cidade de Maastricht, lá na Holanda, os países que pertenciam ao mercado comum europeu, esses 12 aqui, se reuniram para ver se eles poderiam fazer adesão de novos membros a esse bloco econômico. Tá? E aí foi feita uma lista de acordos entre os países já existentes no mercado comum europeu com aqueles que queriam aderir a esse bloco e ficou chamado essa lista de acordo de Tratado de Maastricht. Tá? Recebeu o nome da cidade lá da Holanda em que essa reunião aconteceu. Tá? E aí, em 1992, houve a formação, então, de um bloco econômico com novos membros, só que agora ele vai ter outras características. Então, ele passou a receber outro nome. Então, o que antes era Mercado Comum Europeu, agora vai receber o nome de União Europeia. Tá? Com o Tratado de Maastricht, em 92, com a adesão desses novos membros, esse bloco econômico passou a contar com 28 países membros. Ok? Tudo bem? E aí, de 92 até o ano de 1998, cada país tinha a sua moeda. No ano de 1999, ficou decidido que todos os países que pertenciam à União Europeia poderiam adotar uma única moeda. Qual que é a moeda que vigora dentro da União Europeia? O euro, tá? Só que, olha o que eu disse. Todos os países que pertencem à União Europeia podem adotar o euro, certo? Só que dos 28 países membros, 18 adotam, outros 10 ficam de fora, tá? Nem todos adotam essa moeda, já vou falar o porquê. Tudo bem? Quando a União Europeia foi formada, eles ainda mantiveram essa mesma bandeira, tá? A bandeira azul com as 12 estrelas, né? Os 12 países que formavam o mercado comum europeu. Tá? Então, a União Europeia, que a gente tanto ouviu falar na televisão, alguns já foram até viajar para lá, não é um bloco econômico que sempre existiu. Do jeito que a gente conhece hoje, com esse nome, essas características, vem recentemente, dos anos 1990, né? E aí eu disse para vocês que a União Europeia é o tipo de bloco econômico que tem o maior nível de integração.
Então, o que esse bloco econômico vai ter? Vai ter redução ou eliminação de taxa alfandegária, vai ter livre circulação de pessoas, mercadorias, trabalhadores, serviços, dinheiros. Dentro desse bloco econômico, eu vou encontrar uma única moeda. Qual moeda que a gente está falando da União Europeia? O euro, né? Esse bloco econômico vai ter um banco central que vai regular o valor, os juros, as negociações dessa moeda. Esse bloco econômico vai ter um conjunto de leis trabalhistas e leis ambientais criadas em conjunto. Então, o bloco chamado União Europeia é um bloco que tem características de, basicamente, união econômica e monetária, com todas aquelas características que eu falei antes com vocês. Tudo bem? Se a gente fosse ver um mapa hoje dos países que pertencem à União Europeia, a gente tem esse mapa aqui, ó. Quase todos os países europeus participam, só os que estão aqui em cinza é o que a gente não vê participando da União Europeia, tá? E aí é o seguinte, Bia, basta eu pedir para a União Europeia para participar desse bloco econômico que eu consigo, eles vão me aceitar? Não é assim, tá? Quando a gente percebeu, desde 1948 até a formação da União Europeia, como a gente conhece hoje, os países eles podem manifestar para a União Europeia o desejo de participar desse bloco econômico, ok? E aí, para que esses países possam participar desse bloco, eles têm que preencher alguns requisitos. Quais requisitos, por exemplo? Eles têm que ter estabilidade política. O que é isso, estabilidade política? É eu saber que hoje eu tenho eleição, vai entrar um presidente, vai ficar, sei lá, por 4, 5 anos. Se ele quiser se reeleger, ele pode se reeleger democraticamente, vai ficar no governo até acabar o seu mandato, depois tem outra eleição e assim por diante, tá? Lembra no Brasil, quando houve o impeachment da Dilma? Então a Dilma foi eleita, logo depois teve o impeachment, aí entrou o Temer, aí não sabia se o Temer continuava, se não continuava, então o Brasil estava meio que uma bagunça política, né? Tinha uma instabilidade política, tá? Então se um país dentro da Europa deseja participar da União Europeia, ele não pode ter instabilidade política. Outra coisa, a sua economia ela tem que estar controlada. Não pode ter uma alta inflação, não pode ter um alto nível de desemprego, tá? O que é inflação? É o aumento do custo das coisas. Então, por exemplo, se eu estava tomando café aqui, ó, tá? Essa caneca, eu vou lá na lojinha, essa caneca, o mês passado estava R$ 10, certo? E aí, eu vou voltar no mês seguinte para comprar mais uma caneca para fazer um parzinho aqui para minha casa. E eu cheguei lá, a mesma caneca está custando R$ 25. Olha que diferença, de 20 para R$ 25. O preço não aumentou? Então, esse aumento do preço das coisas é o que a gente chama de inflação, tá? Então, a inflação tem que estar controlada. Bem, o mês passado eu paguei R$ 10 na caneca, se eu for comprar a mesma caneca no mesmo lugar, do mesmo fornecedor, essa caneca tem que estar com preço mais ou menos igual, né? Então, o país tem que estar com a economia controlada, tem que ter um nível de desemprego baixo, tá? A população tem que estar tendo salário suficientemente bom para sempre poder consumir e assim por diante. Então, o país ele tem que estar legal para ele conseguir entrar. Por quê? Num bloco econômico, se um país está bem desenvolvido, está desenvolvendo bem, está crescendo economicamente, os outros países parceiros também vão crescer economicamente. Agora, se um país ele começa a sofrer crise econômica, o que acontece com os demais membros? Também vão sofrer com uma crise econômica. Então, olha só, a vantagem de você participar de um bloco econômico é que você pode crescer economicamente junto com seus parceiros. Mas, em caso de uma crise, o que acontece? Você também entra em crise junto com ele. Tudo bem? E então, para que um país participe de um bloco econômico, ele tem que estar certinho. E todos os países membros têm que concordar com a inserção de mais um país dentro desse bloco. Fala, Ana Luísa, vi que você levantou a mão. Ia. Oi.
Eu queria saber se por que quando um país entra em crise, todos entram também. Porque todos eles têm acordos em comum. Então, um acordo que vale, vamos olhar aqui no mapa, um acordo que vale entre França e Espanha também vale entre França e Portugal, porque eles todos pertencem ao mesmo bloco econômico, né? Então, por exemplo, se a Espanha sempre comprava, sei lá, vamos pensar em ferro, comprava muito ferro da França, certo? Só que isso era importante para a França, porque a França vendia bastante ferro, então lucrava com isso. Se a Espanha entra em crise e para de comprar ferro da França, o que acontece com a França? Vai deixar de vender. Se ela deixa de vender, ela deixa de arrecadar dinheiro. Se ela deixa de arrecadar dinheiro, mais problema, crise econômica. Aí a França também vai deixar de comprar e de vender para outros países e assim por diante. Tá? Então é por isso que se um país cresce economicamente, é bom para todo mundo. Agora, se um entra em crise, é péssimo para todo mundo. Ok? Ok. Entendeu? Beleza. Aham, Então, obrigada, Bia. pessoal, então esses são os países que pertencem à União Europeia hoje, certo? Fui mostrando para vocês a evolução, né? Só que eu falei que nem todos os países adotam o euro como moeda. Lembra que eu falei isso? Então, ó, os países que vocês estão vendo aqui como verdinho são países que pertencem à zona do euro. Ou seja, o que é isso? São países que têm o euro como moeda, tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem com a sua família para a Europa. Se você vier para a Espanha com euros, você pode vir para a França, para a Bélgica, para a Alemanha, para a Finlândia, certo? Mas, se você vier com o euro para o Reino Unido, para a Dinamarca, para a Polônia, com o euro você não vai conseguir comprar. Você vai ter que trocar o euro pela moeda local. Tudo bem? Então, todos esses países coloridinhos aqui em verde e amarelo pertencem à União Europeia. Porém, esses em amarelo não adotam o euro, tá? Então, é o seguinte, Bia, por que mesmo pertencendo a esse bloco que é de União Econômica e Monetária, nós vamos perceber que alguns países não adotam uma moeda única, não adotam o euro. Alguns países vão defender que se eles adotam o euro, eles vão perder a autonomia de decidir sobre a condução da economia do seu país. Por quê? Quando nós vemos todos esses países que adotam o euro, todos esses países vão ter ações de um banco central. Então, quanto que vale o euro aqui na Itália, aqui na Eslovênia, aqui na Alemanha, na Lituânia, por exemplo, vale em qualquer parte da zona do euro, tá? Ou essa moeda vale a mesma coisa. Porque quem é que regula o preço da moeda, os juros, a inflação? É esse Banco Central Europeu, tá? E aí, Reino Unido, Suécia, Dinamarca, Polônia, República Tcheca, entre outros, que não adotam o euro, diz o seguinte, olha, eu é que quero decidir qual é a taxa de juros, eu é que acho que vou decidir o quanto de papel, moeda que eu vou imprimir, eu é que vou decidir o quanto que a minha moeda vai valer através das minhas ações políticas e econômicas, tá? Eu não quero depender de um banco central. Tá? Então, é por isso que esses países não adotaram o euro. Eles preferem ter uma autonomia em relação à sua economia, mesmo participando desse bloco econômico. Tudo bem? Certinho? E aí, uma coisa que eu vou depois focar um pouquinho mais com vocês ali adiante é que a gente tem ouvido falar, né, desde o final de 2018, que começou, né, a agir de maneira muito intensa, esse fenômeno aqui, ó, Brexit. O que é isso? É como se fosse a saída do Reino Unido, tá? Saída do Reino Unido da onde? Da União Europeia. Então, começou a ser feito lá em 2016 uma votação, plebiscito dentro do Reino Unido para ver se o Reino Unido sairia ou não desse bloco econômico chamado União Europeia. Por que o Reino Unido quer sair da União Europeia? Porque eles acreditam que, saindo da União Europeia, eles poderiam ter muito mais vantagens econômicas e políticas do que participando desse bloco econômico. E aí, então, o governo decidiu perguntar à população se eles, na verdade, queriam que o Reino Unido saísse da União Europeia, tá? E aí,
a maioria da população votou pela saída da União Europeia, do Reino Unido da União Europeia. Até hoje isso não aconteceu. Então tem um processo de negociação muito grande, tá? Até porque o Reino Unido foi um dos primeiros países a participarem, né, desses blocos econômicos. E aí, quando ele vai sair, como que vai ser a partir da sua saída a sua negociação, os seus acordos com os demais países parceiros, né? Então, essa é uma questão que ainda está acontecendo. Vocês podem até ouvir falar nos telejornais aqui nos próximos dias, tá? Eu volto a comentar com vocês um pouquinho depois sobre o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, o governo e a população já aprovaram, tá? Então, tá certo que o Reino Unido vai sair da União Europeia, beleza? O que ainda não fez concretizar essa saída é a negociação dos termos. Como é que vai sair? Como é que vão ser os acordos daqui para frente? Tá bom? Pois não, Sofia? Ô, Bia, Oi. mas então um país pode simplesmente querer sair Pode, de um bloco exatamente. econômico, Sim. mas aí não tem multa, não tem nada disso? Não, só que aí precisa Só ter sai? uma negociação, né? Então, na próxima aula, quando eu vou falar melhor um pouquinho do Brexit, vocês vão ver como que está sendo esse processo de negociação. Não é simplesmente falar assim, gente, eu não quero mais participar do bloco econômico, viu? Tchau, obrigado. Tem que ter um processo de negociação. Até porque, quando esse bloco econômico deixa esse país de lado, como que eles vão negociar a partir de agora? Que tipo de taxas eu vou cobrar? Que tipo de possibilidades eu vou deixar acontecer aqui, né? Então, eu preciso... Mãe, compra um roteador aqui pra roça. Então, eu vou precisar Compra um ter esse roteador. processo aí acontecendo, tá bom? Não, É o Denis que levantou a mão agora? O roteador é aquele que tem lá na cozinha. Lá. Ô, Fala, Rodrigo, Débora. desliga o Desliga microfone o aí. microfone, Rodrigo. Já desliguei. Comprar um roteador novo aí. Né? Pois não, Denis, pode falar. O que quer falar? Então, a separação dos blocos econômicos que ocorrem as guerras quando não tem negociação? Não necessariamente. No caso do Reino Unido com a União Europeia, está sendo de maneira pacífica, tá? Não há registros até hoje de um país querendo sair de um bloco econômico e aconteceu guerra por conta disso. Não tem registro. Isso não aconteceu até os dias de hoje, tá? O que pode acontecer é os países eles ficarem meio que como rivais, tá? Mas guerra até hoje não foi registrada, tá bom? Certo. Mais alguém está com a mão levantada aí? Não? Então, vou interromper esse compartilhamento, vocês voltarem a me ver. Pessoal, eu vou pedir para que vocês façam uma tarefa para mim. A nossa próxima aula provavelmente será só na sexta-feira que vem? Quarta-feira. Terça é feriado. Quarta-feira às 11, isso, tá? Vamos ver se vai manter esse horário mesmo, mas de qualquer forma fica para a próxima aula. Vou colocar lá no SAS Conecta para a próxima quarta-feira. A próxima quarta-feira será dia 22, é isso, né? Depois do feriado, tá? Isso mesmo, dia 22, tá bom? Qual tarefa vai ser? Eu vou escrever direitinho lá no SAS Conecta, mas já vou comentar com vocês. Pelo que eu já expliquei até agora do capítulo 4, dá para vocês responderem os 3 exercícios que tem na página 72. Tudo bem? Aqui vai falar sobre globalização e vai falar sobre bloco econômico. Tudo bem? Certo? Vou colocar lá no SAS Conecta os slides para vocês acompanharem, junto com o link da aula, que fica mais fácil. Tá bom? Tá? Então, página 72. Ao que tudo indica, para quarta-feira, dia 22. Tudo bem? Certinho? E aí, na próxima aula, então, a gente faz a correção e eu tento acabar esse capítulo com vocês, o capítulo 4. Tudo bem, turma? Falta 1 minuto para acabar a nossa aula. Alguém tem alguma dúvida? Tchau, Bia. Alguém tem alguma dúvida? Não? Não. Não? Então, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Bia. Aproveitem o feriado para descansar um Tchau, pouquinho, Bia. já que não tem aula, né? Oi, Luiz. Agora acho que é a primeira vez que eu estou vendo você, Luiz. Não é? As câmeras ficam todas aí desligadas. Fiquem com Deus, gente.
Beijão, Tchau, viu? Bia. Torcer pra essa Deus. pandemia passar logo pra gente voltar a ficar juntinho. Não é mesmo? Tchau, gente. Fica com Deus. Beijão. Tchau, Bia. Tchau, beijo.